Você já sentiu que algo te observava, mesmo quando não havia ninguém por perto? Já teve aquela sensação inexplicável de que, ao virar as costas, alguém ou algo ainda estava ali? Agora imagine entrar em uma casa abandonada, cheia de bonecas antigas, todas sem olhos. Elas não deveriam enxergar, mas, de alguma forma, elas veem. E a cada passo que você dá, a cada porta que se abre, a presença delas se torna mais real, mais sufocante, até que seja tarde demais. Foi exatamente isso que aconteceu com um grupo de jovens que acreditavam estar apenas explorando uma lenda urbana. Mas eles não sabiam que, dentro daquela casa, o ritual nunca foi concluído. E agora, alguém precisa pagar o preço. Se você acha que bonecas são apenas brinquedos inofensivos, pense de novo. Esta história vai mexer com a sua mente, te prender do começo ao fim e te fazer questionar se seus próprios reflexos são realmente seus. Está pronto para encarar o terror? Então continue, se tiver coragem. E se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e nos contar de qual cidade você está nos assistindo. A noite estava espessa e silenciosa, carregada com uma umidade sufocante que fazia o ar parecer mais denso, como se algo invisível pairasse sobre a cidade, espreitando, observando. As ruas estavam vazias, exceto por um carro que serpenteava, por estradas mal iluminadas, subindo a colina que levava até o ponto mais alto da região. Era um lugar que poucos ousavam visitar depois do pôr do sol, não apenas pelo abandono, mas pela história que carregava. No topo, envolta por uma neblina estranha que parecia respirar com a brisa, erguia-se a Casa das Bonecas Sem Olhos. Um casarão antigo, uma estrutura retorcida pelo tempo, cujas paredes pareciam rangir mesmo na ausência do vento. Ali, no meio daquele breu opressivo, 4 jovens estacionaram o carro e saíram, hesitantes, observando a silhueta sinistra da casa diante deles. Lívia, Rafa, Lucas e Bia. 4 nomes que para muitos significavam apenas mais um grupo de influenciadores, digitais em busca de fama. Mas para eles era mais do que isso. Era um pacto, um compromisso não dito de sempre irem além, de desafiarem os próprios limites para manter a audiência envolvida. Eles não estavam ali apenas por diversão ou por uma aposta qualquer. Estavam ali por um desafio. Rafa segurava a câmera com firmeza, o LED iluminando os rostos tensos de seus amigos. A luz fria destacava os olhos inquietos de Lívia, a única do grupo que hesitava em avançar. Desde que fora ridicularizada na escola, desde que fora chamada de fraca por se recusar a participar de desafios perigosos, algo dentro dela se revolvia, se contorcia de vergonha e frustração. Ela não permitiria que a chamassem de covarde, novamente. Não depois de tudo. O portão de ferro, retorcido pelo tempo, estava entreaberto, como uma boca prestes a engolir quem ousasse entrar. Lucas empurrou-o com um esforço desnecessário, e o rangido que ecoou na noite fria soou como um grito abafado, um lamento vindo das entranhas da escuridão. A luz da câmera tremulou. Algo no ar mudou. Um cheiro úmido e acre emergiu da casa, misturado a um odor levemente adocicado, como velas queimadas há muito tempo. A casa os esperava. Bia cruzou os braços, observando os andares superiores. Algo naquela estrutura parecia errada. A escuridão das janelas era profunda demais, e por um instante ela teve a impressão de que algo se movia dentro do sótão. Uma sombra, talvez. Ou apenas um jogo de luz. Não quis comentar. O cérebro humano prega peças quando o medo se instala, o grupo avançou. O piso do jardim rangeu sob os passos pesados de Rafa, e Lívia sentiu uma onda de arrependimento latejar dentro do peito. Algo lhe dizia que não deveriam estar ali. Algo profundo, visceral, quase instintivo. Ela ignorou. Subiram os degraus da varanda um por um, sentindo o peso da casa sobre eles.
Cada passo ecoava dentro da estrutura, como se fosse engolido por um vazio invisível. O vento ficou mais forte, empurrando as árvores ao redor e, ao mesmo tempo, tudo dentro da casa permaneceu parado. Um silêncio antinatural. Olhando de perto, Lívia percebeu que a pintura descascada na porta formava imagens estranhas. Rachaduras e manchas escuras compunham rostos contorcidos, bocas abertas em gritos mudos. Ela piscou. Quando olhou de novo, não havia nada. Apenas madeira velha e desgastada. Rafa ergueu a câmera, pronto para capturar o momento. "Vamos nessa", murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Ele girou a maçaneta. A porta se abriu sozinha. Lívia parou de respirar. O ar dentro da casa era pesado, carregado de umidade e algo mais, algo invisível que parecia se infiltrar pelos poros, rastejando pela pele. A luz da câmera refletiu em paredes sujas e móveis cobertos por lençóis empoeirados. O piso era de madeira velha, com tábuas tortas que estalavam sob os pés. A casa parecia congelada no tempo, como se ninguém tivesse posto os pés ali há décadas. Então, sem aviso, a porta se fechou com força atrás deles. Todos se viraram ao mesmo tempo. Nenhum deles havia tocado na porta. Um silêncio mortal se instalou. Algo estava errado. Muito errado. Foi Bia quem quebrou o silêncio, a voz trêmula. "Eu acho que não estamos sozinhos aqui." E no fundo da casa, vindo de um cômodo escuro, um sussurro respondeu. O ar dentro da casa estava parado, sufocante, carregado com um silêncio que parecia se estender além do tempo. O sussurro que veio das sombras não foi alto, nem ameaçador, mas havia algo nele que fez a espinha de Lívia gelar. Um som baixo, arrastado, como o roçar de algo contra a madeira, algo que estava ali há muito tempo, esperando. Rafa virou a câmera na direção do corredor escuro, mas a lente captou apenas a imensidão negra do vazio. Nada. Nenhum movimento. Nenhum sinal de que alguém ou algo estivesse lá. Ainda assim, a sensação de serem observados era insuportável. Lucas soltou um riso nervoso, tentando quebrar a tensão. Deve ter sido o vento. Mas não havia vento dentro da casa. Lívia olhou ao redor, o peito apertado por um pressentimento ruim. Então, seus olhos pousaram em algo no final do corredor. Uma boneca, sentada em uma cadeira de balanço, o vestido encardido e a pele de porcelana coberta de rachaduras. E mesmo sem olhos, parecia estar olhando diretamente para ela. A cadeira rangeu levemente quando o vento, que antes não existia, soprou pelo corredor escuro. A boneca continuava imóvel, sentada ali, sua cabeça levemente inclinada para o lado, como se escutasse, como se compreendesse a presença dos intrusos. Ela não tinha olhos, mas parecia ver. O cheiro era nauseante, uma mistura de mofo, poeira e algo mais espesso, adocicado, como cera derretida há muito tempo. Lívia sentiu a garganta apertar, o ar ficando pesado dentro dos pulmões. A sensação de serem observados aumentava, como se sombras se alongassem a cada piscada, como se a casa respirasse ao redor deles. O corredor se alargava em uma sala vasta, tomada por móveis encobertos por lençóis encardidos, alguns deles remexidos como se alguém, ou algo, tivesse passado por ali há pouco tempo. As paredes descascadas revelavam camadas de papel de parede desbotado, florais antigos que, sob a penumbra, mais pareciam olhos ocultos na escuridão. Mas não foram as paredes ou os móveis que os fizeram hesitar. Foram as bonecas. Elas estavam por toda parte, espalhadas sobre mesas, caídas no chão, enfileiradas sobre prateleiras de madeira podre. Algumas eram pequenas, outras tinham quase o tamanho de uma criança. Seus corpos eram de pano encardido, porcelana rachada, plástico amarelado pelo tempo. E todas, sem exceção, estavam sem olhos. Os buracos vazios onde deveriam estar as órbitas
Eram escuros demais, profundos, como pequenas cavernas esculpidas nos rostos inexpressivos. Algumas tinham bocas entreabertas, como se estivessem prestes a sussurrar algo. Outras tinham cabeças tortas em ângulos impossíveis, como se tivessem sido forçadas a olhar para direções que não deviam. Lívia engoliu em seco. O coração martelava no peito, cada batida ecoando em seus ouvidos como se a própria casa tivesse um pulso. Ela sentiu um arrepio subir pela nuca, aquela sensação primitiva de que algo estava próximo demais, de que bastaria virar para ver o que espreitava no limite do olhar. Lucas caminhou pelo cômodo, chutando uma das bonecas sem cerimônia. O corpo de pano tombou no chão com um som abafado. Rafa, rindo, pegou uma delas, segurando-a pelo tronco e virando-a para encarar Lívia. Imagina acordar e ter uma dessas sentada do seu lado. O silêncio que se seguiu foi diferente, mais pesado. A luz da câmera capturava o brilho opaco da porcelana rachada enquanto Rafa balançava a boneca levemente. Por um instante, apenas um instante, Lívia teve a certeza de que algo se moveu dentro do buraco escuro onde deveriam estar os olhos. Bia recuou, sentindo o peso de tantas presenças invisíveis ali dentro. A sensação era insuportável, como se houvesse uma expectativa sufocante pairando no ar. Algo estava esperando. Algo sabia que estavam ali. Então veio o primeiro som, um leve tic-tic-tic. Parecia vir de um dos cantos da sala. Um barulho baixo, como se algo estivesse arranhando a madeira. O grupo congelou. Lucas girou o celular, a lanterna tremulando na penumbra, varrendo o espaço entre os móveis. O som cessou abruptamente. Apenas o silêncio voltou a dominar o ambiente. O tempo parecia ter mudado ali dentro. Era difícil dizer quantos minutos haviam se passado desde que entraram. Cada segundo se arrastava devagar, como se a casa os engolisse pouco a pouco, roubando a noção de tempo, de lugar, de realidade. Lívia tentou controlar a respiração, mas seu peito subia e descia em pequenos espasmos. Ela olhou para um dos espelhos da sala, um antigo, de moldura dourada, com vidro embaçado e rachaduras que corriam como veias estilhaçadas. E então viu. No reflexo, todas as bonecas estavam viradas para o grupo. Ela girou o corpo, o coração, disparando. No mundo real, elas permaneciam como estavam antes, jogadas, inanimadas, aleatórias. Mas no vidro trincado do espelho, elas haviam se movido. O sangue gelou. A mente lutou para encontrar lógica, para negar o óbvio, mas não havia como ignorar. A casa estava brincando com eles, ou algo dentro dela estava. Antes que pudesse reagir, uma batida seca ecoou pelo cômodo. Uma porta no final do corredor havia se fechado sozinha, e atrás dela, abafado, quase inaudível, um riso infantil reverberou, na madeira antiga. O silêncio que se seguiu foi absoluto, tenso, como se a casa aguardasse a reação deles. O ar estava cada vez mais pesado, denso, impregnado pelo cheiro de madeira úmida e cera derretida. Os olhos de Lívia se fixaram na porta fechada. Ela sentia com cada fibra do seu corpo que se aproximar daquela porta seria um erro. Algo a esperava do outro lado. Algo que os observava há muito tempo. Mas o pior não era o som, nem a presença invisível que parecia espreitá-los. O pior foi notar que, dentro do reflexo rachado do espelho, entre as bonecas sem olhos, havia agora uma nova silhueta, e ela tinha olhos. O reflexo distorcido piscava. Os estilhaços do vidro trincado espalhando-se como veias retorcidas por sua superfície. A nova silhueta no espelho não deveria estar ali. Era impossível. Mas estava. Lívia sentiu o coração martelar no peito, como se sua própria pulsação ecoasse pelos cômodos da casa. O ar parecia mais espesso agora, carregado de algo invisível, algo que rastejava sob a pele, se infiltrando lentamente, como uma presença que, antes oculta, agora se revelava. O riso infantil sumiu,
engolido pelo silêncio absoluto. Nenhum deles se movia. Os olhos de Bia estavam arregalados, fixos no espelho. Ela queria dizer alguma coisa, mas as palavras se prendiam na garganta. Então, sem aviso, a luz do celular de Lucas falhou. Por um segundo, o cômodo mergulhou em completa escuridão. Naquele instante, algo no espelho se moveu, um baque seco. A lanterna piscou de novo, iluminando os rostos pálidos do grupo. Lívia olhou imediatamente para o espelho, mas a silhueta havia desaparecido. Agora, o vidro refletia apenas a sala e suas bonecas dispostas em seus lugares, vazias, inanimadas. Mas havia algo diferente. As bonecas. No reflexo, seus rostos estavam inteiros. Os olhos profundos e vidrados pareciam seguir cada um deles. Mas quando olhavam diretamente para as bonecas reais, fora do espelho, elas permaneciam as mesmas. Vazias, ocas, sem expressão. Bia engoliu em seco, sentindo um arrepio gélido subir pela espinha. Isso não tá certo. Ela deu um passo para trás, evitando olhar para o espelho por muito tempo. O reflexo já não parecia confiável. Nada ali parecia confiável. No centro da sala, um outro espelho chamava a atenção. Maior, imponente, encostado na parede como um portal para algum outro lugar. A moldura dourada estava desgastada, mas ainda mantinha sua grandiosidade. A superfície coberta por poeira ocultava o que havia além. Lucas, curioso, passou a mão pela superfície suja, deixando marcas na camada. De pó espesso, a sujeira foi afastada, revelando gradualmente o que estava por trás. Aos poucos, seus reflexos surgiram, mas algo estava errado. No vidro, Bia não estava apenas refletida, ela estava sendo observada. Ela viu primeiro pelo canto do olho. O pavor veio como um choque elétrico, correndo por seu corpo e arrepiando cada fibra de sua pele. No espelho, ao fundo, escondido entre as sombras da sala, havia algo a mais. Um vulto, um rosto pálido, imóvel. E então, ele sorriu. Bia tropeçou para trás, um grito preso na garganta. Quando olhou para trás, para o cômodo real, não havia ninguém ali. Apenas bonecas imóveis cobertos de poeira. Mas seu reflexo continuava congelado no vidro, olhos arregalados, encarando o nada. Lívia se aproximou do espelho, hesitante. Sentiu o ar ficar mais frio, como se a casa estivesse respirando contra sua pele. Tudo parecia distorcido ali dentro, como se as leis normais não se aplicassem mais. Gente! A voz de Bia era apenas um sussurro. Isso tá errado. Isso tá muito errado. Lucas riu, tentando disfarçar o próprio desconforto. Ah, para. Deve ser só paranoia. Esses espelhos velhos distorcem a imagem. Deve ser isso. Mas Lívia sabia que não era só isso. Não podia ser. O silêncio voltou a dominar a sala, quebrado apenas pelo som abafado de um rangido distante. Um som quase imperceptível, mas que parecia se aproximar. Rafa, impaciente, bufou e se afastou do espelho. Vocês estão ficando malucos. Isso aqui é só uma casa velha cheia de histórias idiotas. Nada acontece se a gente não deixar o medo tomar conta. Mas Lívia não estava ouvindo mais. Seu olhar estava fixo na superfície do espelho. E então, algo se moveu dentro dele. Devagar. Muito devagar. Lá no fundo, entre as sombras da sala refletida, uma boneca estava de pé. E ela virou a cabeça na direção deles. Os olhos de Lívia se arregalaram. Seu coração martelava como um tambor acelerado. A boneca havia se movido. Não era imaginação, não era uma ilusão. No reflexo, a casa não estava mais imóvel. Um arrepio percorreu sua pele quando ela percebeu outro detalhe que a fez prender: a respiração. Dentro do espelho, o reflexo deles ainda estava lá. Mas eles não estavam mais sorrindo. O silêncio que se instalou era diferente de todos os outros. Não era apenas a ausência de som, mas algo mais profundo.
um tipo de vácuo opressivo que parecia se expandir pelos cômodos, infiltrando-se nos ossos, nos pensamentos, na própria respiração. O reflexo distorcido no espelho ainda estava lá, mas ninguém mais queria olhar para ele. Era como se a superfície do vidro fosse uma barreira frágil entre dois mundos, e a cada segundo passado dentro daquela casa, essa barreira se tornava mais tênue. O cheiro no ar também havia mudado. Antes era apenas umidade e poeira, mas agora havia algo mais. Um odor agridoce, indefinível, como madeira queimada misturada à cera derretida, como se velas tivessem sido acesas e esquecidas por tempo demais. Lívia tentou não pensar nisso. Tentou ignorar a forma como esse cheiro parecia se agarrar à garganta, tornando a respiração mais curta, mais ansiosa. Foi então que o som veio. Baixo no início, quase indistinguível. Mas a casa não era grande o suficiente para esconder algo assim por muito tempo. Um som engasgado, irregular, um soluço frágil perdido entre as paredes. Não era um lamento contínuo, mas um choro quebrado, como se fosse interrompido por pequenos silêncios, pausas onde alguma coisa parecia escutar antes de recomeçar. Lívia prendeu a respiração. O som vinha de cima, do segundo andar. Ela virou, o olhar lentamente para a escada, sentindo a garganta apertar ao ver o espaço escuro que se estendia para além dos degraus. A lanterna da câmera tremulava, a luz cortando a escuridão sem revelar nada além de sombras imóveis. Mas a sensação de algo ali, esperando, era inegável. Cada um dos quatro sentiu o peso daquele som no peito. O tipo de coisa que a mente quer negar, quer reduzir a alguma explicação racional. O tipo de coisa que te faz querer correr. Mas eles não podiam correr. Ainda não. Então a porta do porão se abriu. Não foi brusco. Não foi um estrondo. Foi algo pior. O ranger foi lento, arrastado, como se alguém ou algo estivesse puxando a porta de dentro, com paciência, sabendo que estavam ouvindo. O som atravessou a sala como uma lâmina fina e gelada, fazendo Bia recuar instintivamente. Lívia também queria recuar, queria gritar, mas seu corpo não respondia. A escuridão dentro do porão era diferente da do resto da casa. Não era apenas a ausência de luz. Era densa, pulsante, como se algo rastejasse dentro dela, como se tivesse profundidade além do que os olhos podiam perceber. E o choro no andar de cima continuava. A casa estava viva, ou algo dentro dela estava. Rafa soltou um riso curto e seco, uma tentativa de desfazer a tensão, mas o som morreu rápido demais. Seus ombros estavam rígidos, o celular tremendo levemente entre seus dedos. Ele limpou a garganta, tentando recuperar o controle da própria voz. Então ele subiu. Os degraus rangiam debaixo de seus pés, cada estalo da madeira ecoando como um aviso na casa vazia. O ar ao redor parecia ficar mais frio a cada passo que ele dava, como se estivesse se afastando do mundo real e adentrando algo muito mais antigo, muito mais faminto. Lívia observava cada movimento dele, sentindo que deveria chamá-lo de volta, impedi-lo, arrastá-lo para fora dali se fosse preciso. Mas as palavras não saíam. Seus músculos pareciam enrijecidos, sua mente dividida entre duas certezas impossíveis. Se Rafa continuasse subindo, algo aconteceria. Mas se ninguém fizesse nada, algo pior poderia acontecer. Ele alcançou o topo da escada. O choro parou. Por um instante tudo ficou congelado. O tempo, o ar, o próprio silêncio. E então, de dentro do porão, surgiu um sussurro. Não um som comum. Não um som que deveria existir. Era rouco, arrastado. E vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Vão embora. O eco do sussurro se espalhou como uma onda invisível pela casa. O tempo pareceu se dobrar ao redor deles, distorcendo os segundos, tornando cada batida do coração mais lenta e arrastada. O ar estava mais frio, mais pesado. E então veio o som que quebrou tudo. Um passo. Um único passo. Lento,
vindo do corredor escuro no andar de cima, e Rafa não estava mais sozinho. O passo no andar de cima ecoou como uma batida surda no peito de Lívia. Ela não conseguia vê-lo, mas sabia que estava lá. Algo estava ali com Rafa. A madeira estalou novamente, um ruído seco, meticuloso, como se algo estivesse testando o chão sob seus pés. O tipo de som que não deveria vir de uma casa abandonada, mas de algo vivo. Rafa não se moveu. O fôlego parecia lhe faltar, o corpo rígido, como se qualquer movimento pudesse ser a coisa errada a fazer. Lívia viu quando ele tentou engolir em seco o pomo de Adão subindo e descendo devagar. Algo invisível estava cercando-o, e ele sentia isso tanto quanto ela. Lucas, ainda no térreo, segurava o celular, filmando cada detalhe. O LED da câmera piscava, lançando sombras retorcidas ao longo das paredes. Ele girou a lente para o alto da escada, tentando capturar algo que não conseguia ver a olho nu. Foi então que a câmera captou algo que eles não perceberam. A princípio parecia um borrão, um reflexo na moldura do espelho sujo ao pé da escada. Mas quando Lucas focou melhor, viu olhos. Muitos, muitos olhos. Não estavam ali na vida real. Não estavam nos corredores, nem nas bonecas, nem na madeira envelhecida do andar de cima. Mas no espelho, eles estavam vigiando. Fixos, penetrantes, atentos. Uma centena de órbitas profundas, espalhadas pelo reflexo, como se estivessem fundidas à casa, como se a própria estrutura do lugar fosse feita de presenças invisíveis. Lucas piscou, hesitou, tentando ajustar o ângulo. Por um instante, sua mente se recusou a acreditar no que via. Era um truque da luz? Uma falha da lente? Mas os olhos continuavam ali. E então, como se percebessem que haviam sido notados, eles piscaram. Ele prendeu a respiração e, instintivamente, moveu o celular apontando para o corredor real, esperando ver aqueles mesmos olhos encarando-o. Mas não havia nada ali, apenas silêncio. Ele voltou o olhar para o celular, e os olhos haviam sumido. A gravação parecia continuar, mas a imagem distorcia levemente, como uma interferência elétrica. Linhas finas cruzaram a tela, estáticas, sussurrantes infiltrando-se no áudio. A imagem tremeu uma última vez antes de desaparecer. O vídeo havia sido apagado. Lucas sentiu o coração disparar no peito. Ele abriu a galeria tentando recuperar a gravação. Nada. O arquivo não existia mais, como se nunca tivesse sido feito. A boca secou. Seu estômago revirou. Algo na casa não queria ser registrado. O passo no andar de cima veio de novo. Desta vez, mais perto de Rafa. Lucas largou o celular e ergueu os olhos. A lanterna tremulava, iluminando o rosto de Rafa no topo da escada. O suor escorria pela têmpora do amigo, o olhar vidrado no corredor à sua frente. Então, sem aviso, Rafa recuou. Um passo, não foi um movimento pensado. Não foi um passo natural. Foi brusco, um puxão repentino, como se algo invisível o tivesse empurrado para trás. Ele prendeu um grito. Lívia correu até a escada, o coração disparado, e estendeu a mão para ele. "Rafa, desce agora!" Sua voz saiu entrecortada, trêmula. Rafa hesitou, ainda olhando para algo que só ele parecia ver. O suor frio corria por sua nuca. O ar ao redor parecia ter ficado mais denso, mais carregado. A casa estava reagindo. Lucas engoliu em seco e tentou manter a calma. Ele não queria assustar os outros ainda mais, mas sabia o que tinha visto. E naquele momento, soube que estavam brincando com algo muito mais real do que gostariam de admitir. A presença na casa já não se escondia mais. Agora, ela os observava, abertamente, sem medo de ser percebida. O choro havia sumido. O sussurro também. Mas no silêncio que restou, algo ficou evidente. Eles não estavam sozinhos. E nunca estiveram. O silêncio dentro da casa agora tinha peso.
Não era apenas a ausência de som, mas um vazio denso, como se sugasse todo o calor e a familiaridade do ambiente. Algo havia mudado. A presença que antes parecia apenas espreitar, oculta entre as sombras, agora se manifestava, tornando-se parte do próprio espaço. O grupo permaneceu imóvel por longos segundos. Lívia sentia o suor frio escorrer por sua nuca, os músculos retesados, cada batida do coração ressoando como um tambor abafado dentro do peito. Lucas ainda segurava o celular, o olhar fixo na tela preta, onde momentos antes havia visto algo impossível. O vídeo estava apagado. A prova de que não estavam sozinhos desaparecera. O estalo seco de uma porta ecoou pelo corredor, baixo, distante. Como um convite. Eles não queriam seguir aquele som, mas ao mesmo tempo sabiam que precisavam entender o que estava acontecendo. Foram juntos. Passos lentos, cautelosos, a luz das lanternas cortando o escuro opressor. O chão rangia. Sob seus pés, cada som reverberando de maneira errada, como se algo dentro da casa absorvesse as vibrações. O cheiro de mofo e madeira velha persistia, mas agora misturado a um odor estranho, algo que lembrava carne queimada e cera derretida. O corredor terminava em uma porta entreaberta. Havia algo errado com aquele quarto. O ar ao redor era diferente, mais frio, mais denso, como se o espaço ali dentro estivesse contaminado por algo que não pertencia ao mundo normal. Quando entraram, souberam imediatamente que não deveriam estar ali. O chão estava marcado por um círculo ritualístico, desenhado com algo escuro que se impregnava na madeira. No centro, havia um livro antigo, suas páginas amareladas pelo tempo, algumas delas manchadas com marcas escuras que poderiam ser sangue seco. Em volta do círculo, espalhadas de maneira caótica, estavam as bonecas queimadas, os corpos de pano e porcelana parcialmente derretidos, os rostos deformados por chamas antigas. Algumas ainda estavam intactas, mas seus buracos vazios, onde antes haviam olhos, pareciam mais profundos ali dentro, mais vivos. Lívia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ar no quarto estava parado, sem circulação, como se o tempo ali dentro tivesse congelado. Lucas caminhou até o livro e pegou-o com cuidado, soprando a poeira acumulada sobre a capa. As letras desbotadas no couro ressecado formavam palavras, que ele não reconhecia de imediato, mas, ao abrir as páginas, percebeu que estava repleto de símbolos antigos, desenhos estranhos e textos escritos em uma caligrafia apressada, desesperada. Era um ritual inacabado. O texto mencionava um espírito, preso, um nome riscado repetidas vezes, algo que não deveria ser despertado. Lucas bufou, tentando disfarçar o incômodo. Isso deve ser encenação, talvez de alguma seita maluca ou gente querendo assustar curiosos, mas sua voz não tinha a firmeza de antes. Lívia não conseguiu responder. Seu olhar estava fixo no círculo, em algo que ninguém mais parecia ter notado. A madeira ao redor do ritual estava marcada por arranhões profundos, como se alguém ou algo tivesse tentado sair dali. E então, bem no fundo do quarto, quase oculto pela escuridão, um som baixo e arrastado ecoou, como se alguém estivesse respirando. O quarto parecia pulsar ao redor deles. As sombras nas paredes se alongavam, se contorciam, criando formas estranhas, como se a própria escuridão se movesse. O livro nas mãos de Lucas ficou mais pesado, como se alguma força invisível tentasse puxá-lo para trás. Então, uma das bonecas caídas virou a cabeça sozinha, e do corredor um murmúrio ecoou pela casa. O ritual precisa ser completo. O murmúrio ainda ecoava nas paredes do quarto quando Bia recuou, o peito subindo e descendo em respirações curtas e descompassadas. O ar dentro do ambiente parecia mais denso, como se cada partícula carregasse eletricidade estática, provocando calafrios sutis na pele exposta. O ritual precisa ser completo.
As palavras ainda vibravam dentro de sua cabeça como se algo as tivesse sussurrado diretamente dentro de sua mente. Lucas fechou o livro com força, seus dedos apertando o couro ressecado da capa. O objeto parecia pulsar, como se tivesse vontade própria, como se alguma coisa dentro dele ainda estivesse viva, ainda estivesse esperando. O silêncio dentro do cômodo era sufocante. Até mesmo Rafa, que sempre tentava manter o ceticismo intacto, parecia inquieto, os olhos fixos nas bonecas queimadas espalhadas pelo chão. Bia se afastou do círculo ritualístico, os braços cruzados sobre o peito, como se tentasse se proteger do frio cortante que começava a se espalhar. Seus pés tocaram o tapete puído no centro do quarto e algo chamou sua atenção no canto oposto da parede. Um espelho alto, emoldurado em madeira escura entalhada com símbolos que pareciam letras antigas. Um alfabeto perdido no tempo. A superfície do vidro estava coberta por uma camada fina de poeira, mas ainda refletia a imagem do quarto com uma precisão perturbadora. Bia se aproximou, relutante, a respiração cada vez mais superficial. Ela sabia que não deveria, que tudo dentro de seu corpo gritava para que não olhasse por tempo demais, mas algo no reflexo a chamava, a atraía para mais perto. Quando ficou diante do espelho, sentiu um arrepio violento subir pela nuca. No vidro, seu próprio rosto estava pálido, os olhos arregalados. Mas algo estava estranho. Algo não se movia como deveria. Ela levantou a mão devagar. No reflexo, seu outro eu também levantou a mão, mas não no mesmo instante. O movimento estava atrasado, ligeiramente fora de sincronia, como se o reflexo estivesse pensando antes de imitá-la. O ar congelou dentro de seus pulmões. Bia piscou, confusa, e balançou a cabeça, tentando afastar o medo irracional que começava a apertar sua garganta. Ela deu um passo para trás, mas sua imagem no espelho não se moveu. O grito ficou preso na garganta. Seus amigos ainda estavam ocupados, absorvidos pelo ritual no chão, pelas páginas do livro antigo e pela aura sufocante do quarto. Nenhum deles percebeu quando as mãos surgiram do vidro. Primeiro foram os dedos, longos, esguios, brancos como ossos sem carne. Eles se estenderam lentamente, tocando a superfície do espelho como se fossem saindo de um casulo. As pontas das unhas arranharam o vidro, produzindo um som agudo e cortante, um ruído que fez o cérebro de Bia vibrar como se estivesse rachando. Então, as mãos agarraram seus ombros, frio, gélido. Ela tentou gritar, mas o som morreu antes de escapar. Seu corpo foi puxado com força, os pés saindo do chão conforme ela era arrastada em direção ao vidro. A superfície, antes sólida, começou a se distorcer, formando ondulações como se fosse um lago de mercúrio negro. A imagem do quarto refletido se deformava, se contorcia e dentro dele, alguém estava esperando. Um rosto se formou no vidro. Não era o dela. Os olhos negros e fundos daquela figura eram idênticos aos das bonecas sem olhos. Seu sorriso era falso, aberto demais, como se a boca tivesse sido cortada além do limite humano. As mãos puxavam com mais força. O vidro começou. A Sugar Bia, envolvendo seus braços, seu peito, como se a estivesse absorvendo para um lugar onde não havia volta. Foi o grito de Lívia que rompeu a paralisia do grupo. Lucas virou-se a tempo de ver Bia ser quase completamente tragada pelo espelho. Rafa recuou, sua incredulidade evaporando diante do horror palpável que se desenrolava à sua frente. "Segura ela!" Lívia correu para o espelho, agarrando Bia pela cintura enquanto seus ombros já estavam dentro da superfície líquida do vidro. O espelho se deformava, tentando engoli-la, sugando-a como um vórtice de sombras. Lucas agarrou o braço de Bia, puxando com força, sentindo a resistência de algo invisível lutando contra eles. O espelho queria levá-la. Ele não queria soltá-la. Foi Rafa quem agiu primeiro.
Ele pegou uma das cadeiras quebradas no quarto e jogou com toda a força contra o espelho. O impacto foi violento. O vidro explodiu em 1000 pedaços, espalhando cacos afiados pelo chão. O grito que ecoou não veio de Bia, mas de algo dentro do espelho, algo que foi partido junto com ele. O corpo de Bia caiu no chão, livre. Seus olhos estavam arregalados. Suas mãos tremiam sem controle. Ela não conseguia falar. Todos ficaram parados, o peito arfando, absorvendo o que tinha acabado de acontecer. O quarto estava diferente agora. O espelho havia sido destruído, mas as paredes pareciam pulsar, como se a casa estivesse irritada, como se algo tivesse sido interrompido. Eles precisavam sair. Agora, o som do vidro estilhaçado ainda ecoava pela casa, mas algo mais sussurrava por entre as paredes. Não havia mais dúvidas de que estavam lidando com algo real, algo que não queria que saíssem dali vivos. A porta do quarto se abriu sozinha. Do corredor escuro, um riso abafado escapou pelas sombras, e ele não era humano. O riso abafado ainda ecoava pelo corredor, misturando-se ao som da respiração acelerada do grupo. Cada um deles sentia o peso daquele som rastejando pela pele, entrando em seus ossos como um arrepio interminável. Algo na casa havia despertado. Algo que não estava mais apenas observando. Bia ainda estava no chão, os olhos fixos nos cacos de vidro espalhados ao redor. Seus lábios se moviam em um sussurro incompreensível, como se estivesse tentando processar o que acabara de acontecer. Seu corpo tremia levemente, e ninguém teve coragem de perguntar o que ela viu dentro do espelho. Mas não havia tempo para isso. Lívia foi a primeira a agir. Ela segurou Bia pelos braços e a puxou para cima, os dedos apertando com força para despertá-la do torpor. O tempo parecia ter parado dentro do quarto, mas eles precisavam sair dali. A casa não os queria mais apenas como intrusos. Ela os queria para sempre. Lucas já estava à frente, pegando a lanterna caída e correndo em direção à escada. Os outros o seguiram, os passos apressados ecoando alto demais contra as paredes. O som parecia errático, como se fossem perseguidos por algo invisível. Ao chegarem ao térreo, perceberam a primeira coisa errada. A porta da frente estava fechada. Rafa chegou primeiro, as mãos tremendo enquanto tentava girar a maçaneta. Trancada. Ele empurrou com força, depois chutou a madeira com toda a força do corpo, mas a porta nem sequer vibrou. Era como se estivesse presa por algo maior do que fechaduras. «Janelas!» gritou Lívia, correndo até uma das janelas grandes da sala principal. Mas quando ela tentou abrir, o vidro não cedeu. Nem mesmo se mexia. Era como se tivesse sido fundido a madeira, parte da estrutura da casa. Lucas pegou um castiçal de ferro e atirou contra a vidraça, esperando que estilhaçasse facilmente. Mas o vidro não quebrou. Ele ricocheteou como se tivesse batido em algo sólido, quase como uma parede de aço invisível. O desespero começou a apertar. Rafa tentava abrir a porta com violência, os músculos tremendo pelo esforço. Lucas corria de um lado para o outro, testando outras janelas, empurrando móveis, tentando encontrar qualquer saída. Mas não havia nenhuma. Bia puxou o celular do bolso, os dedos tremendo ao desbloquear a tela. Eles haviam entrado na casa havia no máximo meia hora. O relógio deveria marcar algo próximo das 23h, mas não. Na tela, o relógio digital brilhava, implacável. 33 AM. Baia sentiu a garganta se fechar. Isso não faz sentido, ela mostrou para os outros. O ar ficou pesado. O tempo não estava passando normalmente. Lívia sentiu o desespero subir pela garganta, uma vontade incontrolável de gritar. Eles estavam presos. A casa os aprisionou. Mas, por quê? O livro. Seu olhar caiu sobre as mãos de Lucas, que ainda segurava o livro de couro ressecado, o ritual inacabado. A casa não era apenas assombrada. Ela estava viva porque algo nunca foi terminado.
Rafa chutou a porta uma última vez, o impacto ressoando pela casa como um trovão abafado. Mas foi inútil. Ele girou nos calcanhares, os olhos furiosos, o peito subindo e descendo. Não vamos sair daqui, né? Ninguém respondeu. Lucas folheava freneticamente as páginas do livro, os olhos correndo pelas palavras antigas, tentando encontrar sentido no caos. Símbolos riscados, frases interrompidas, ilustrações de círculos ritualísticos e figuras humanoides sem rosto. O significado escapava, como se o próprio livro se recusasse a ser compreendido. Lívia sentiu algo, uma vibração no chão. Não um terremoto, um pulsar, como se a casa tivesse um coração batendo sob os pés deles. A sala escureceu, o ar gelou, e então as bonecas começaram a se mover. Não de maneira brusca, não como nos filmes baratos de terror. Foi sutil, pequenas mudanças de posição, algumas inclinando a cabeça, outras caindo lentamente dos móveis, como se estivessem reagindo à decisão que eles haviam acabado de tomar. Porque agora eles sabiam a verdade. A única saída era completar o ritual. A respiração de Lívia estava entrecortada, seus olhos fixos nas palavras do livro que Lucas segurava. O ritual nunca fora terminado. E agora, eles estavam no meio dele. A casa não os deixaria sair até que tudo estivesse completo. E o pior de tudo, eles não sabiam o que estavam prestes a libertar. O livro ainda estava nas mãos de Lucas quando o frio se espalhou pela sala como uma onda invisível. Um frio que não vinha de fora, não era natural. Era denso, cortante, como se sugasse todo o calor do ambiente, deixando apenas uma presença gélida, um peso sobre os ombros de todos eles. Lívia foi a primeira a sentir. Um arrepio que começou na nuca e desceu pela coluna, os pelos dos braços se eriçando enquanto o corpo inteiro parecia querer congelar no lugar. A temperatura não era a única coisa errada. O ar ao redor parecia mais pesado, mais difícil de respirar, como se a casa estivesse se fechando sobre eles, como se o espaço estivesse diminuindo pouco a pouco. Seus olhos percorreram a sala, buscando a origem daquela sensação. Foi então que ela viu o reflexo. No canto do cômodo, um espelho trincado capturava a imagem distorcida da sala. A rachadura atravessava a superfície do vidro como veias mortas, criando pequenas fraturas que deformavam qualquer imagem refletida. Mas algo dentro daquele reflexo não estava certo. No vidro, entre as sombras projetadas pelas bonecas, havia uma silhueta. Pequena, magra, de pés descalços. Uma menina. Ela estava ali, parada no reflexo, mas não na realidade. Seu vestido era branco, antigo, sujo de terra e manchado por algo mais escuro. O cabelo, longo e desgrenhado, cobria parte de seu rosto, mas o que mais perturbava eram seus olhos. Ou melhor, a ausência deles. O rosto pálido contrastava com os buracos profundos onde deveriam estar suas órbitas. Negros, vazios. Como se não houvesse nada dentro dela além de um espaço infinito. Uma escuridão que não deveria existir dentro de algo humano. E então, ela se moveu. Devagar, ergueu um dos braços e apontou para uma porta no fundo da sala. O gesto era mecânico, mas carregava uma urgência silenciosa, um chamado inevitável. O frio aumentou. Lívia abriu a boca para avisar os outros, mas a voz morreu antes de sair. Tudo dentro dela dizia para não olhar por tempo demais. O espelho era um convite, e ela sabia que, se olhasse por muito tempo, talvez se visse refletida ao lado daquela coisa. Lucas notou sua expressão e seguiu seu olhar até o vidro trincado. Quando viu a figura ali, deu um passo para trás, segurando o livro com mais força, os dedos quase cravando no couro envelhecido. "O que diabos é isso?" O murmúrio baixo mal chegou a quebrar o silêncio opressor. Mas eles já sabiam a resposta. A porta que a menina apontava estava entreaberta. Eles não tinham escolha. Cada passo até a porta
era um esforço contra o instinto mais básico de sobrevivência. A sensação de que estavam sendo observados se intensificava, como se a casa inteira os empurrasse naquela direção. Lívia foi a primeira a entrar. O quarto era pequeno, as paredes estavam descascadas, o papel de parede infantil desbotado, coberto de marcas escuras. No centro, havia uma cama pequena, os lençóis ainda arrumados, mas cobertos por uma fina camada de poeira. Ao redor da cama, espalhadas pelo chão, pelas prateleiras e até sobre a colcha desbotada, estavam as bonecas, todas idênticas, as mesmas bonecas sem olhos que cobriam a casa inteira. Mas ali dentro havia algo mais perturbador. Todas estavam posicionadas olhando para a cama, como se fossem testemunhas silenciosas. O cheiro dentro do quarto era diferente do resto da casa. Ainda havia o odor de madeira velha e mofo, mas misturado a algo mais doce, enjoativo. Algo que lembrava cera derretida, um cheiro que insistia em permanecer nas narinas, como uma lembrança sufocante de algo que aconteceu há muito tempo. Lívia caminhou lentamente até a cama, sentindo os olhos invisíveis das bonecas pesando sobre ela. A imagem da menina sem olhos no espelho ainda estava vívida em sua mente. E foi só então que ela percebeu. Este era o quarto dela. Os pedaços desconectados começaram a se encaixar. As bonecas, o ritual inacabado, a presença sufocante na casa. Alguém viveu ali. Alguém que nunca saiu. Bia se aproximou do guarda-roupa, no canto do quarto, suas mãos trêmulas ao tocar as portas antigas de madeira. Ela hesitou, então puxou uma delas. O barulho seco das dobradiças rangendo cortou o silêncio. Lá dentro, havia apenas um vestido. O mesmo vestido branco da menina do espelho, sujo, manchado, e pendurado como se ainda esperasse por sua dona. O ar ficou ainda mais pesado. Lívia sentiu seu corpo travar, sua mente sussurrando a única verdade que todos estavam evitando. A menina ainda estava ali, e ela nunca foi embora. A poeira dentro do quarto parecia suspensa no ar, flutuando devagar, como se o tempo ali dentro tivesse parado. Lívia recuou um passo, sentindo a vibração quase imperceptível do chão sob seus pés, como se algo estivesse logo abaixo deles. A cama rangeu, e então uma respiração veio do escuro, de algum lugar dentro do quarto. Baixa, fria. Eles não estavam sozinhos. A respiração fria que saiu das sombras congelou Lívia no lugar. Não havia mais dúvidas. Algo estava ali dentro com eles. O quarto parecia menor agora. As paredes se fechavam ao redor deles, o ar rarefeito tornando cada fôlego mais difícil. O cheiro de cera derretida estava mais forte, impregnando a garganta, como se o próprio ambiente estivesse se tornando sólido, se transformando em algo vivo. Lucas apertava o livro contra o peito, os olhos percorrendo as páginas amareladas, em busca de respostas. Eles já tinham entendido o que estava acontecendo, mas não sabiam o que fazer a seguir. O ritual nunca foi concluído, e agora eles estavam no centro dele. O coração de Lívia martelava contra as costelas. Seu olhar se voltou para o centro do quarto, para a cama coberta de poeira e para as bonecas que cercavam o colchão, todas imóveis, mas carregando uma presença silenciosa. Então, de repente, uma delas caiu. O som foi pequeno, um impacto abafado contra o chão, mas fez com que todos se virassem na mesma hora. Eles sabiam que não foi o vento. Nós temos que sair daqui agora. Bia sussurrou, os olhos arregalados. Não podemos, Lucas respondeu, a voz embargada. O livro, o ritual, olha isso. Ele abriu o livro, as páginas gastas tremendo entre seus dedos. Os símbolos preenchiam quase todo o espaço. Mas no meio daquelas palavras antigas e rabiscadas, uma frase se destacava. Para libertá-la, um deve tomar seu lugar. Os olhos de Lívia percorreram aquelas palavras como se sua mente se recusasse a compreendê-las. Troca ou ritual. Exigia troca. A casa não os manteria ali para sempre. Ela só precisava de um novo prisioneiro. Um silêncio opressor caiu sobre o grupo.
Todos entenderam ao mesmo tempo. Se quisessem sair vivos, alguém teria que ficar. O desespero veio rápido, como um instinto primitivo tomando conta. Rafa foi o primeiro a se afastar, as mãos erguidas como se quisesse se livrar daquela verdade. Não, não, isso é ridículo. Isso é só uma porcaria de encenação. Essa casa é um lixo velho cheio de bonecas quebradas. Isso aqui não passa de uma brincadeira de mau gosto. A gente está se assustando à toa. Ninguém respondeu. O peso daquilo tudo estava sufocante demais. Foi então que Rafa viu algo no chão. Uma das bonecas. Pequena, de porcelana, com os braços desfigurados pelo tempo, ele a pegou. Se o ritual precisa de uma troca, por que não isso? Seu tom de voz estava desesperado. Ele não queria entender que aquilo não era suficiente. Ele segurou a boneca com força e, antes que alguém pudesse impedi-lo, lançou-a contra a parede com toda a força do corpo. O impacto foi seco. A porcelana se partiu em dezenas de pedaços. O som se espalhou pelo quarto como uma explosão abafada. Nada aconteceu. Por um segundo, houve apenas o silêncio. Então, algo mudou. O quarto inteiro tremeu. Os móveis rangeram, a cama deslizou alguns centímetros para o lado e o ar ficou ainda mais denso, mais pesado. Como se a casa tivesse ficado furiosa. Foi aí que Lívia percebeu. No canto do quarto, a sombra estava maior. O reflexo no vidro da janela mostrava algo que não estava visível no mundo real, a menina. Mas agora, ela não estava mais parada. Seus pés arrastavam-se pelo chão, e suas mãos finas se erguiam para o grupo, como se quisesse tomá-los para si. Os olhos vazios pareciam sugar toda a luz do ambiente. E então, a voz dela veio, baixa, suave e errada. Isso não basta. Foi como um estalo dentro da cabeça de Lívia. Eles fizeram errado. O sacrifício precisava ser real. A casa não aceitava substituições. Ela queria um deles. O frio aumentou. A sombra da menina se expandia, cobrindo o chão como um líquido negro rastejando em direção a eles. O livro ainda estava aberto nas mãos de Lucas, mas as palavras haviam mudado. As letras se embaralhavam. As frases se retorciam. Mas uma coisa permaneceu clara. O ritual precisa de mais. O terror se instalou no peito de todos ao mesmo tempo. Eles precisavam decidir. Quem ficaria para trás? O chão tremeu de novo. Pequenas vibrações subiam pelas pernas de Lívia, como se algo sob a casa estivesse acordando, algo que se alimentava da hesitação deles. O ritual não estava completo, e agora a entidade exigia um preço maior. A sombra da menina sem olhos rastejava pelo chão, se estendendo como um líquido denso que parecia querer envolvê-los. O frio apertou. Não era mais uma temperatura natural, mas um gelo que se infiltrava nos ossos, no cérebro, nos pensamentos, tornando tudo mais difícil de raciocinar, como se a própria casa tentasse puxá-los para dentro de seu domínio. Eles tinham que sair dali. Mas para isso precisavam terminar o que foi começado. Lívia olhou para Lucas, para Bia, para Rafa. O desespero estava estampado em seus rostos. O livro continuava aberto nas mãos de Lucas, mas as palavras já não faziam sentido. As frases se moviam sozinhas. Os símbolos antigos pareciam mudar de forma a cada segundo, como se tentassem reformular a verdade para que ela fosse compreendida. Então, ela viu, uma nova frase apareceu no livro, formada aos poucos, como se estivesse sendo escrita naquele instante. Para selar o portal, é preciso enfrentar aquilo que nunca foi enfrentado. As palavras bateram dentro da mente de Lívia como um martelo. Sombra da menina se moveu. A figura escura parou no meio do quarto, a cabeça levemente inclinada, como se estivesse esperando. Foi nesse instante que Lívia entendeu. Ela era a chave. Ela sempre fugiu. Desde pequena, sempre evitou o que a machucava, sempre recuou quando as coisas ficavam difíceis. O medo sempre ditou seus passos, suas escolhas. Quando era mais nova,
Evitava espelhos escuros porque sempre achava que veria algo que não deveria estar ali. Nunca dormia de costas para o quarto, nunca olhava diretamente para os cantos escuros das paredes. Sempre sentia que algo a observava, quando estava sozinha, mas sempre ignorou. Fingiu que não existia. A verdade era que a vida inteira ela evitou olhar para o que a assustava. E agora, a casa exigia que ela olhasse, sem fugir, sem desviar. A respiração dela ficou irregular. O terror se misturava à certeza de que, se não fizesse isso, eles nunca sairiam dali. Ela se virou devagar, o coração martelando no peito, e caminhou até o canto do quarto. Lá, entre a cama e o armário, um espelho antigo e empoeirado refletia o ambiente de forma distorcida, sua moldura negra e grotesca, parecendo um portal para algo mais profundo. O vidro estava trincado, mas ainda refletia claramente. Lívia sabia o que deveria fazer. Os outros observavam sem entender, sem saber o que ela havia percebido, mas não havia tempo para explicações. Cada célula do seu corpo dizia que o espelho era a resposta. Ela engoliu em seco e se aproximou. O vidro refletiu sua imagem, e então algo mudou. No reflexo, as bonecas ao redor se viraram para ela, todas. Elas estavam olhando diretamente para Lívia. Seu corpo congelou. Era isso. O desafio não era escapar, não era correr, não era destruir o espelho ou quebrar as bonecas, era enfrentar. Ela tinha que olhar para elas. Todas as bonecas, todos aqueles olhos que não existiam. Elas sempre estiveram ali, esperando que alguém tivesse coragem de não desviar o olhar. O ar ficou pesado. Lívia sentiu o impulso de recuar, de piscar, de virar a cabeça. Mas seu instinto gritava que isso era um erro, então ela ficou firme. Seu olhar permaneceu fixo no espelho, nos buracos negros onde deveriam estar os olhos daquelas bonecas amaldiçoadas. 1 segundo, 2, 3. O silêncio era absoluto. E então, elas começaram a desaparecer, uma a uma. Suas imagens foram se dissolvendo no reflexo, como poeira se desfazendo ao vento. A sombra da menina começou a recuar, encolhendo-se sobre si mesma, até que sumiu completamente. O frio desapareceu. O quarto parou de vibrar. O livro nas mãos de Lucas pegou fogo sozinho. O ritual estava completo. A casa gemeu, como se estivesse viva e tivesse acabado de ser ferida. As bonecas caíram para o lado, inertes, sem vida. A presença que antes preenchia o ambiente desapareceu, e então a porta se abriu sozinha. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Nenhum deles se moveu. O livro queimava em chamas azuis, mas não consumia as páginas. Apenas desaparecia. Lívia sentiu o peso do ar mudar. Eles conseguiram. Mas antes que pudessem comemorar, um eco baixo e arrastado veio do corredor, suave, infantil, como um último sussurro. Eu volto. O eco do sussurro ainda pairava no ar, quando um peso invisível pareceu se dissipar da casa. A vibração no chão cessou, e o frio insuportável que antes tomava conta do ambiente deu lugar a uma sensação de vazio, como se algo que esteve ali por tempo demais finalmente tivesse partido. A porta aberta à frente deles parecia um convite, uma promessa de liberdade. Lucas soltou um suspiro trêmulo, deixando o livro agora carbonizado escorregar por entre os dedos. Ele desapareceu antes mesmo de tocar o chão, consumido por um fogo que não era deste mundo. Bia ainda tremia. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados. Ela encarava o espelho, onde antes estivera aprisionada, sem dizer uma palavra. Lívia sentiu um peso se dissolver dentro de si. Ela não sabia explicar como, mas sabia que o ritual estava completo. A casa os deixaria ir, mas para isso, eles tinham que sair juntos. "Vamos sair daqui", murmurou Lucas, olhando em volta, como se esperasse que algo mudasse de ideia. Lívia assentiu, sentindo o ar entrar nos pulmões com um alívio que beirava o êxtase. Ela havia vencido seu medo.
encarado o que fugiu a vida toda. Mas foi nesse momento que Rafa decidiu correr. Sem aviso, ele girou nos calcanhares e disparou em direção à porta aberta. Seu corpo se chocou contra Lucas, empurrando-o para o lado, e antes que qualquer um pudesse reagir, ele já estava correndo pelo corredor. Seus passos ecoaram altos e desesperados. O som das solas dos tênis golpeando a madeira envelhecida como tambores de um desespero egoísta. Lívia arregalou os olhos. "Rafa, espera!" Mas ele não esperou. Ele nunca esperaria. Ele não olhou para trás. Não pensou em ninguém além de si mesmo. E então, a casa respondeu. A porta que antes estava escancarada bateu violentamente, fechando-se antes que ele pudesse atravessá-la. O impacto foi tão brutal que o som reverberou pelas paredes, sacudindo poeira do teto. Rafa tropeçou, chocando-se contra a madeira, as mãos deslizando pela superfície trancada. "Não! Me deixa sair!" Ele bateu na porta. 1, 2, 3 vezes, mas ela não se abriu. Lívia sentiu o estômago revirar. Algo dentro dela já sabia o que estava prestes a acontecer. A casa estava esperando. Rafa ofegava, os olhos arregalados pela adrenalina. Ele girou para os outros, o rosto crispado em uma expressão de puro desespero. "Vocês precisam me ajudar! Tem alguma coisa errada!" Sim, tinha. O chão sob seus pés tremeu, mas só sob os pés dele. As tábuas rangiam como se algo estivesse se movendo dentro delas. As sombras ao redor se arrastaram lentamente, convergindo para onde ele estava. Foi quando Lívia viu. No espelho, o reflexo de Rafa não estava mais sincronizado. Ele estava parado ali dentro, olhando para eles, mas seus olhos não eram mais os dele. Eles eram negros, vazios, sem alma. E ele estava sorrindo. Lívia abriu a boca para avisá-lo, mas foi tarde demais. O espelho se abriu. Foi rápido, brutal, implacável. Mãos surgiram da superfície como serpentes saindo de um buraco profundo. Dedos pálidos e esqueléticos agarraram os braços, o pescoço e o peito de Rafa, puxando-o para trás com uma força impossível. O grito que saiu de sua garganta foi de puro terror. "Não! Não! Me tira daqui!" Ele chutou, tentou resistir, mas não havia escapatória. O espelho o devorou. Seu corpo foi sugado pelo vidro como se tivesse mergulhado em água densa. A superfície antes sólida se retorceu, contorcendo-se em ondas grotescas, até que ele desapareceu por completo. O último som que restou foi o eco de seu próprio grito, morrendo dentro do reflexo. E então, silêncio. O espelho ficou negro, as sombras ao redor cessaram. A casa ficou quieta de novo, e a porta se abriu. Lívia olhou para Bia e Lucas, o coração martelando dentro do peito. Nenhum deles ousou dizer nada. Nenhum deles sabia o que dizer, mas no fundo, eles entenderam. O espírito precisava de um sacrifício, e ele não queria os corajosos. Ele queria alguém egoísta, alguém que deixaria todos para trás. Rafa nunca sairia daquela casa. Eles, sim, mas nunca seriam os mesmos. O frio finalmente desapareceu. O ar voltou a ser respirável. A sensação opressiva sumiu. Lívia deu um passo hesitante para fora da casa. Lucas e Bia seguiram logo atrás. Dessa vez a porta não se fechou. Eles estavam livres, mas antes de atravessarem completamente, algo mudou no espelho. A superfície refletiu apenas a casa vazia agora, mas, no canto escuro do reflexo, Rafa estava lá, sem olhos, sorrindo. E então, ele piscou. Lívia sentiu os pés tocarem o chão de fora da casa, mas o ar ao redor ainda estava pesado. Não houve o alívio imediato que esperava. Nenhum deles se sentia verdadeiramente livre. Era como se a casa ainda estivesse de alguma forma presa a eles, puxando-os para trás, recusando-se a soltá-los completamente. Lucas passou a mão pelo rosto suado, tentando processar o que tinham acabado de testemunhar. O espelho engolira Rafa. Ele estava ali dentro,
Não havia outra explicação. O sacrifício que a casa exigia foi feito, mas o sentimento de que algo ainda não estava certo queimava dentro de Lívia como uma brasa prestes a explodir em chamas. Ela girou nos calcanhares. O espelho ainda estava lá, e ele ainda os observava. No vidro, o reflexo de Rafa permaneceu. Sua figura era estática, como se estivesse congelada no tempo. Seu rosto pálido, sem expressão. Mas o mais horrível de tudo eram os buracos escuros onde antes estavam seus olhos. Ele não piscava. Ele não precisava piscar. O ar vibrou ao redor deles, o chão tremeu, o vidro do espelho rachou, o estrondo ressoou pela casa como se a própria estrutura estivesse se contorcendo, reagindo à presença de Rafa agora dentro dela. A madeira gemeu sob os alicerces. Os móveis dentro do casarão começaram a flutuar, girando no ar como se algo invisível estivesse rearranjando tudo. As bonecas espalhadas pelos cômodos se ergueram do chão, pairando no ar antes de caírem de novo, sem vida, como marionetes sem cordas. Lívia sentiu a vibração subir por suas pernas, como se o solo estivesse prestes a engolir tudo. E então, Helena apareceu. Não no espelho. Não como uma sombra oculta no reflexo. Ela estava ali, bem à frente deles. A menina sem olhos, parada na soleira da casa, agora diferente. Sua pele parecia menos translúcida, menos espectral. Ainda usava o vestido branco e sujo, mas seu rosto, algo havia mudado. Ela sorria. Não um sorriso de terror. Não um daqueles sorrisos forçados e grotescos que pertencem às coisas que espreitam nos cantos escuros. Era um sorriso verdadeiro. Lívia ficou paralisada. Helena deu um passo para frente, sua figura oscilando levemente, como se estivesse desfazendo-se da casa. A sombra ao redor dela se dissipava, como uma neblina sendo lentamente dissipada pelo sol. Ela olhou para Lívia. Não havia mais olhos em seu rosto. Nunca houve. Mas de alguma forma, Lívia sabia que ela a enxergava. O ar dentro da casa tremeu uma última vez. O espelho se estilhaçou completamente e então Helena desapareceu, sem barulho, sem sombras. Apenas se foi. O silêncio que veio depois foi brutal. A casa parou de tremer. As bonecas não se moveram mais. O frio desapareceu. O ar ficou normal. Bia soluçou, cobrindo a boca com as mãos trêmulas. Lucas apenas olhava para o nada, a mente tentando compreender o que tinha acabado de acontecer. E Lívia, ainda de pé na soleira, sentiu o peso invisível finalmente se desprender. A casa não estava mais viva. Helena não estava mais presa. E Rafa nunca mais sairia dali. O vento soprou pela casa abandonada pela primeira vez em décadas. As janelas, antes seladas, agora deixavam entrar a brisa fria da noite. Lucas e Bia começaram a andar para longe, mas Lívia permaneceu um momento a mais, olhando para a estrutura decrépita. O espelho agora não refletia mais nada, apenas vazio. Mas em algum canto do vidro quebrado ela teve certeza de ver um último resquício de Rafa, e ele ainda estava sorrindo. O vento frio cortava a pele de Lívia enquanto ela dava o primeiro passo para fora da casa. Seu coração ainda batia acelerado, o resquício da adrenalina mantendo seus músculos tensos, como se esperasse que algo a puxasse de volta para dentro. Mas nada aconteceu. A casa estava silenciosa. Lucas e Bia seguiram logo atrás, ainda ofegantes, os olhos fixos no chão, como se temessem que, se olhassem para trás, a casa de alguma forma mudaria de ideia e os tomaria de volta. O peso que antes envolvia o ar ao redor deles havia desaparecido. E por um momento, a realidade pareceu se reajustar. Eles estavam livres. A porta atrás deles permaneceu aberta, como se a casa não se importasse mais. O sacrifício foi feito. O espírito foi libertado. Mas então, porque não parecia o fim, Lívia tentou controlar a respiração.
O vento carregava o cheiro úmido da floresta ao redor, diferente do ar estagnado e denso que passaram a noite inteira inalando dentro da casa. Pela primeira vez em horas, o mundo lá fora parecia real, mas algo dentro dela se recusava a acreditar. Lucas cambaleou alguns passos, a mão pressionando a testa. Ele ainda segurava o celular, os dedos sujos de poeira e suor. Sem pensar, desbloqueou a tela e abriu a galeria. "A gente tem que ver", murmurou a voz rouca. Bia levantou os olhos. "O quê?" Lucas não respondeu. Ele já estava navegando pelos vídeos. A câmera nunca parou de gravar. Desde que entraram, tudo foi registrado. A casa, os espelhos, as bonecas sem olhos, o ritual. Rafa. Mas era como se ele precisasse ter certeza. Ele clicou no último vídeo. A tela iluminou seu rosto pálido enquanto o arquivo carregava. O silêncio entre os três era quase sufocante. O vídeo começou com a filmagem do corredor. A imagem tremia enquanto a câmera se movia, capturando os momentos finais antes deles saírem. O espelho quebrado apareceu na tela, refletindo apenas a casa vazia. Tudo parecia normal, até que algo mudou. O vídeo continuou, mostrando o momento exato em que eles passaram pela porta para sair. Mas no reflexo do espelho, eles nunca saíram. Os três pararam de respirar. O reflexo dentro do espelho ainda os mostrava lá dentro da casa, parados, olhando fixamente para a câmera. Mas havia algo errado com aquelas imagens. Lívia apertou os punhos. No reflexo, os rostos deles estavam sérios demais, pálidos demais. E então, seus reflexos sorriram. Lívia recuou um passo. Lucas piscou repetidamente, como se sua mente estivesse tentando recusar o que via. Mas não havia erro. Os reflexos ainda estavam lá dentro, observando-os. Apenas os reflexos. E então, eles começaram a se mover. No vídeo, os reflexos deles não estavam parados. Eles estavam saindo do espelho. Bia soltou um gemido baixo de terror, levando as mãos à boca. Isso não faz sentido. A imagem no celular ficou instável. Linhas distorcidas tremiam na tela, o áudio chiando com interferência. E no último segundo antes do vídeo falhar por completo, algo sussurrou do outro lado. "Vocês nunca saíram." A tela ficou preta. Lucas soltou o celular como se tivesse sido queimado. Ele caiu no chão, a tela ainda acesa, mas agora sem nada na galeria. Os vídeos haviam desaparecido. Lívia sentiu o estômago revirar. Seus pulmões pareciam não conseguir puxar ar o suficiente. Ela girou nos calcanhares, os olhos arregalados, encarando a casa mais uma vez, mas a casa parecia diferente. Não havia mais janelas quebradas. A madeira velha parecia restaurada, como se nunca tivesse sido tocada pelo tempo. O espelho na sala estava inteiro. E dentro dele, alguém os observava. O frio voltou. Não como antes, não como uma presença sufocante, mas como um lembrete. Lívia sentiu os joelhos enfraquecerem. E então, no reflexo da porta de vidro do carro de Lucas, ela se viu parada dentro da casa, os olhos vazios, sorrindo. Os dias que se seguiram foram silenciosos. Lívia não conseguia dormir. O peso da experiência ainda estava sobre seus ombros, como se a casa tivesse deixado algo dentro dela, algo que se recusava a partir. Lucas parou de responder às mensagens. Bia também. Nenhum deles queria falar sobre o que aconteceu naquela noite. Nenhum deles queria admitir que talvez ainda estivessem presos lá dentro. Mas Lívia sabia. Ela sabia que algo não estava certo. Desde que saíram da casa, tudo parecia, ligeiramente, errado. Os sons em sua casa estavam diferentes. Pequenos estalos no meio da noite, sombras que não deveriam estar lá, reflexos que pareciam ligeiramente atrasados no vidro das janelas, na tela do celular, na televisão desligada. E então havia os espelhos. Ela evitava todos.
Desviava o olhar ao passar por qualquer superfície reflexiva. Não se olhava no banheiro. Manteve o espelho do quarto coberto por um lençol, mas sabia que mesmo assim, ele ainda estava lá, observando, esperando. Mas foi em uma tarde comum, dias depois, que aconteceu. Lívia estava no banheiro, lavando o rosto. A água fria deslizava por sua pele, trazendo um breve alívio para o peso esmagador que carregava. Ela desligou a torneira, respirou fundo e por um momento se esqueceu. Se esqueceu de evitar, se esqueceu de desviar o olhar. E então, ela olhou para o espelho. Seu reflexo estava lá, como deveria estar. Mas algo parecia diferente. O banheiro atrás dela estava escuro demais, como se o espelho refletisse um espaço maior do que realmente existia. Seus olhos se arregalaram. O ar sumiu de seus pulmões e então Rafa estava lá, atrás dela, sorrindo. Os buracos negros onde deveriam estar seus olhos pareciam mais fundos, mais famintos. Seu rosto estava pálido, congelado naquela expressão bizarra, um meio sorriso aberto demais, grande demais. Ele não se moveu, ele não precisava se mover. A presença dele estava em toda parte. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. O terror subiu como ácido por sua garganta, seus músculos travados em um misto de choque e horror absoluto. Ela sabia que se virasse, ele não estaria lá, mas no espelho, ele nunca sairia. Ela fechou os olhos com força, engolindo um soluço trêmulo. Seu corpo começou a tremer. A cabeça dizia que era só imaginação, mas o coração sabia, ele a seguiu. A casa nunca os deixou sair. E então, no silêncio do banheiro, enquanto sua mente gritava para que corresse, para que saísse dali, a voz dele veio, baixa, suave e errada. Você pode me ver? O grito de Lívia ecoou pela casa, mas ninguém mais ouviu. E no espelho, o reflexo sorriu ainda mais. A história de A Boneca Sem Olhos. O ritual macabro não é apenas sobre uma casa assombrada ou um espírito preso no tempo. É sobre medo, escolhas e consequências. Desde o início, cada personagem foi testado, não apenas pela casa, mas por suas próprias fraquezas. Rafa, impulsivo e egoísta, tentou escapar sozinho e pagou o preço definitivo. Lívia, assombrada por seus próprios medos, teve que enfrentá-los para ter a chance de sair. Mas será que ela realmente conseguiu? O que é mais assustador nessa história não são os fantasmas, mas as sombras que ficam para trás. As sombras que seguem, que observam, que nunca vão embora. Se o ritual foi completado, por que Rafa ainda está nos espelhos? Se eles escaparam, por que seus reflexos ainda estão na casa? Talvez a verdadeira pergunta não seja se eles saíram, mas quem saiu no lugar deles.